Oi, pessoal. No nosso último Fox Talk, a gente começou a conversar sobre blockchain, futuro da internet, NFTs, e não deu para a gente terminar. Então, hoje a gente vai continuar aqui a nossa conversa com o Eliel e com o Victor, que vão nos dar uma explicação mais detalhada como que isso aplica hoje na nossa vida, no nosso dia a dia. E como que o inglês ajuda mais pode incrementar mais nessa carreira. Mas, Victor, o Victor fala bem, né? Sim. Ele tem conhecimento. Quando ele chegou aqui com esse chapéu da Universidade de Utah, assim, vamos ver se esse cara sabe mesmo. Não, mas estou impressionado com o conhecimento que você tem. Eliel também. Agora, vocês dois me digam o seguinte, com tudo que vocês sabem de tecnologia e tudo mais, pararam tudo para aprender inglês. Precisa isso tudo ainda? Muito. É língua universal, assim, a gente se conecta com o mundo todo quando a gente fala de tecnologia, principalmente em blockchain. Então, eu interajo com desenvolvedores, ou seja, indiano, ou seja, do Paquistão, seja da Rússia, seja de Israel, dos Estados Unidos, e a língua primordial é o inglês. Então, não tem outra escolha a não ser aprender o inglês. E vocês voltando, Eliel, você que pediu demissão da empresa, você falando inglês, se você volta para o Brasil, você acha que tem uma colocação melhor? Sim, porque com o inglês eu posso me aprofundar mais, eu tenho um sonho que é aprender SAP. Então, o SAP é universal. E com a certificação de SAP eu posso trabalhar no Brasil, que tem uma demanda grande, mas também posso trabalhar em qualquer parte do mundo. Eu posso trabalhar por projetos, então tem um projeto na Austrália, eu posso ir. Tem um projeto aqui nos Estados Unidos, eu posso... Mas ainda requer aquela comunicação com o cliente, né? Sim. O cliente tem a definição do cliente, e aí o inglês ele acaba se tornando a maneira comum, Sim, mesmo no Brasil, você trabalhando, você precisa às vezes fazer uma ligação e que as pessoas precisam falar, as pessoas estão falando inglês e você precisa entender e precisa se comunicar. Agora, vocês não são jovens, você já tem mais de 18 anos. 52. Um pouquinho mais de 18. Um pouquinho mais de 18 anos. Vocês nunca estudaram inglês? Sim, já estudei no Brasil. Estudou no Brasil? Estudei no Brasil, mas o fato de estar aqui nos Estados Unidos ajuda muito. É, porque você vai fazer uma compra. Não tem como escapar, né? Não tem como escapar. Você saiu de casa, você tem que falar inglês. Então, além de você estar aprendendo, você está vivenciando aquilo. E aí é mais fácil. Eu tinha alguns problemas sérios com o inglês. E aqui, com a vivência, todo dia você vive aquilo, você vive aquilo, você vive aquilo. Você aprende. Você para de traduzir, né? Sim. Você para de traduzir, a coisa flui. Então, quando a gente fala que o ensino nessa imersão vai fluir, é justamente isso que eu estou falando. A coisa mais ou menos acaba se tornando automática, né? Você tem um filho de 10 anos? 10 anos. Ele vai falar inglês antes de você. Sim, né? provavelmente. Não, já está falando muito porque mais. Desenvolve muito mais. O adulto, a gente começa a colocar muitas regras e porquês, né? Na verdade, a gente fica com a cabeça de querer traduzir o tempo todo. Esse é o problema. É o pior erro. E eu falo para o pessoal, traduzir não é a maneira certa de aprender inglês. É aquilo que você falou tendo a vivência. Tá. E na escola lá no Brasil, onde eu estudei um pouco de inglês e tive um pouco mais de vivência, a gente estuda traduzindo. Então você não tem essa imersão real como você vem para cá e você vive. Você sai, você vai comprar o pão, você tem que falar inglês, você tem que aprender, você é obrigado, você tem que... Já aconteceu alguma enrascada com vocês aqui, não? Já. Algumas. Mas antes de vir estudar, eu vim para cá diversas vezes como turista, porque minha cunhada mora aqui. Uhum. E uma vez eu aluguei um carro e as luzes do painel do carro se acenderam.
E eu comecei a dirigir de noite. Fui parado pela polícia. E aí, como é que você faz, né? Sem falar inglês direito, falar com a polícia, né? Então, para resumir, as luzes do painel estavam acesas, mas as lanternas de farol não estavam. Era um carro moderno, né? Carro alugado. Tinha 2 estágios, né? Tinha. Tu não virou, né? Eu não virei, então o carro eu estava circulando completamente apagado. E foi muito difícil explicar isso pro policial, entender o que ele estava tentando me falar. Mesmo ele usando aquelas palavras que você aprendeu no inglês lá, Sim. a coisa trava, né? Trava. Você gera um bloqueio natural, né? Porque é tudo muito novo. Você fica muito ansioso em querer falar, de querer entender. E é natural que você trave ali. Mas quando você vai relaxando, você vai se habituando, vai se localizando, a coisa vai se tornando natural. Você começa a entender os porquês e como você deve falar, como você deve agir, e fica mais fácil. Eu tô aqui há um mês, recém-chegado, né? A primeira semana foi muito assim, nossa, é muito outro diferente, planeta, eu não né? vou conseguir, isso não é pra mim, você bate desespero e quer voltar pra casa, quer ir embora, porque você sai da sua zona de conforto, que você tá habituado, você tem ali sua rotina. Mas as tuas professores falam português, né? Eu iniciei pela manhã uma professora falava e agora da noite uma professora fala. Mas elas usam o português na sala de aula? Não. De jeito nenhum. Só né? inglês. Só inglês. English. English only. Não tem português. Então você é obrigado a aprender. E aqui é real, aqui você vivendo, você acelera ali o que você vai aprender no Brasil em 10 anos, em um ano aqui você aprende. Agora me diz uma coisa, vocês estão na mesma sala? Começamos na mesma sala, Aham. mas a procura foi tão grande que Dividiram? a sala teve que ser dividida. Foi aquela classe que teve que dividir? Sim. Cada vez que a gente divide aquela classe, eu recebo um monte de e-mail reclamando. Eu queria ficar com fulano, eu queria Eu ficar com seria um, mas eu segurei, eu falei, mas vou manter aqui com a minha turma, foi escolhido. Agora, como é que é a composição da sala de aula? Os outros alunos, de onde eles são? Olha, Como se eu não soubesse, né? Mas vamos Sim, perguntar sim. para eles aqui. quando eu vim estudar na Lumos, eu achei que a composição ia ser de maioria de brasileiros. Mas, para minha surpresa, não é mais assim, Não. infelizmente. Então, a grande maioria são de hispânicos, né? Porque é um país na América do Sul que fala português e uma porção que fala espanhol. Então, Para mim não é uma para mim não é uma dificuldade muito grande porque eu hablo espanhol muito bem. então tá fácil. Você vai sair bilíngue, né? Sim. E tem como praticar, acaba praticando, né? Sim, os professores realmente só falam inglês, mas também existe uma necessidade de você se ambientar com seus colegas de classe, né? Então, por eu falar espanhol, eu consigo fazer uma amizade maior com eles, né? Mas eu gostaria que tivessem realmente mais brasileiros. Tá faltando você, viu? É o que o Eliel tá falando aqui, tá faltando mais brasileiro. Bom, aqui. acho que eu tenho uma proposta a fazer para que Vamos esses lá. brasileiros aí que têm a necessidade, assim como eu, que quer alavancar a sua carreira, que quer aprender, principalmente quem está na área de tecnologia relacionada à blockchain, fazer um convite, deixa aqui já esse convite aberto. A gente tem 2 eventos no Brasil, são eventos grandes, eu posso falar de números de 22 mil pessoas que participaram do nosso evento, a primeira edição que foi lá no Pierre Mauá, no Rio de Janeiro, e a gente vai ter em julho e setembro 2 edições, uma em São Paulo, na USP, e uma de novo no Rio de Janeiro, no Expomag. É um evento grande que movimenta o mundo ali, são diversos desenvolvedores que participam, são diversos projetos, e esse é o meu desafio, como eu mencionei aqui, de aprender inglês. Eu tenho que visitar Miami, Califórnia, para conhecer esses projetos, para levar lá para o Brasil. E os brasileiros que estão lá, eles têm a necessidade de aprender esse inglês. Então, o convite fica aqui da Lumos participar lá diretamente. Opa! Com stand, ou seja, ter um espaço Lumos. E todos os eventos que eu fui no Brasil, eu rodei o Brasil, não tem nenhuma escola de línguas para poder trazer o brasileiro para cá, para poder aprender de vez o inglês. Tá aceito. Então, esse é o convite. Aceito, vamos conversar com o nosso pessoal de marketing aqui para eles fazerem o ponto disso tudo. Perfeito. Pessoal, olha, fiquei muito impressionado,
né? Quando o pessoal da produção me falou sobre o que era o tema, eu falei assim, poxa, vou ter que dar uma pesquisada. E eles falaram assim, não pesquisa. Deixa que eles vão te explicar. Vai ser melhor assim. E é verdade. A gente sabe da evolução da tecnologia e hoje a gente... Se faltar luz no prédio, eu não fico tão preocupado com a luz, eu fico preocupado que não vai ter internet. Esse que vai ser o meu problema. Sim. Então, a gente vê nesse conflito que a gente tem hoje com a Rússia e a Ucrânia, que os alvos são justamente esses pontos de rede que podem parar. Mas, como eu acho que essa ideia do blockchain... Da descentralização. Descentralização é o caminho. É o caminho para... Porque hoje a gente tem uma dependência muito grande disso. Eu não consigo fazer muita coisa hoje sem ter internet. Você não poderia estar assistindo esse vídeo hoje se não tivesse internet, né? A evolução da internet ela vai ser natural, assim como tudo na vida evolui. A gente vem numa constante evolução. Tanto a internet como os novos desenvolvimentos são experiências, né, para facilitar nosso dia a dia. O dinheiro ele está evoluindo, então a geração do meu filho ele já não vai ter mais o dinheiro físico, e isso eu posso garantir para vocês porque os países já estão estabelecendo as moedas digitais, estatal mesmo. Você hoje já tem o dólar digital. O Brasil agora em 2024 lança o CDB6, né, que são as moedas currency que são digitais. Então a tração lá já foi aceita, que é o Pix, como você bem disse. Então a gente ia ter um Pix funcionando no Brasil, e o Pix é a nova moeda digital brasileira. É sucesso no Brasil e isso está sendo empregado em diversos outros países, e os Estados Unidos ele vai ser um dos pioneiros utilizando o dólar digital. Inclusive já está sendo lançado o Pix internacional. Exato. E isso está rodando em blockchain, não roda em um servidor tradicional. Já em blockchain. Essas tecnologias já são todas em blockchain. O Banco Central brasileiro roda tudo em blockchain. Então, o blockchain seria mais ou menos como aquela luz de emergência que a gente tem. Se apagar aqui, ela acende ali. Exato. Se aquela apagar, ela acende lá. Nunca vai ficar no escuro. Nunca fica no escuro. É a redundância, né? A redundância. Essa aqui é a coisa. E, além disso, a gente tem as aplicações dentro de blockchain. Então, a gente ainda não conseguiu encaixar, mas eu vou falar bem rápido aqui para não estender muito o vídeo, que é a parte da tecnologia dentro da blockchain, que é os contratos inteligentes, onde você consegue fazer autenticação. Eu não sei nos Estados Unidos como que é, mas no Brasil a gente tem um cartório, e você vai no cartório para dizer que você é você. E paga o documento, paga o FII. Nunca entendi isso aí. Mas não existe. Tem assim mesmo. E dentro da blockchain você não precisa isso. Você gera um contrato inteligente, bota na rede, certificou, então está valendo aquele certificado. Onde diversas aplicações dentro da educação, e no Brasil já se faz valer, que é certificações em blockchain, rodando em contratos inteligentes. Por exemplo, um aluno da Lumos, ele poderia ter um certificado universal rodando em blockchain no contrato inteligente. Então, esse certificado eu poderia ir para uma empresa de tecnologia e seria muito bem visto que ele foi formado na Lumos e ele tem um certificado em blockchain, registrado ali em blockchain. Eu vou dar o exemplo, o Matheus ganhou de presente, esse casaco aqui é de uma das maiores marcas que tem no Brasil, que é a Reserva. Ela é pioneira no Phygital, que é o físico com o digital. E aqui, ó, é um código, não sei se a câmera consegue pegar, mas aqui é um código em blockchain do contrato inteligente. Então, esse desenho aqui, essa NFT, né, que a gente chama que é um token não fungível, que é algo exclusivo, só eu tenho, ninguém mais tem, é único. Mas se a câmera pegar ali, não tem ninguém vai copiar isso aí? Não, pode copiar o desenho, pode copiar o número, mas esse registro é único. É teu. É meu. Se você utilizar, eu posso te reivindicar os meus direitos. Porque ele só é meu, é único. Só existe um rodando no mundo. Você tem a imagem, que é o JPEG, que é a imagem, todo mundo pode printar, colar, mas existe algo que é único. Se eu fizer uma foto do senhor agora e tirar, se eu enviar para o senhor uma, é cópia ou é original? Se eu te envio a sua foto, eu tirei do meu celular e estou te enviando, é a cópia ou original? Cópia? É uma cópia. A original me pertence. Então você só tem a cópia. O blockchain, junto com o contrato inteligente, ele consegue fazer com que, dentro da internet, eu te mande a original e eu não fique com nenhuma cópia. Eu sempre vou estar te mandando a original. Aí você pode pegar a sua original e transferir para Débora e ela transferir para o Matheus.
Sempre a única, nunca cópia. Quando você faz fora da blockchain com contrato inteligente, está sempre gerando cópias. Uma cópia, né? Cópias e cópias e cópias. Deixa eu te perguntar, Vitor. Eu andei já estudando um pouco sobre a NFT também. Então, no caso, ela vai substituir os direitos autorais. É uma forma para quem é artista. A Web3 junto com as NFTs, que é uma aplicação dentro da tecnologia, é uma forma de registro. A NFT, significa Non-Fungible Tokens, que é não fundir tokens. O que seria isso, para um entendimento aí da audiência? Você pegar $20, se você pega uma nota de 10 com uma outra de 10, soma-se dá 20. Você fundiu ali. Então, 10 mais 10 deu 20. O que é não fungível? É você ter algo que você não consegue somar. Por exemplo, esses 10 mais 10 vai dar 20. Não existe isso no não fungível. Você é único. Só existe vai sempre ser 2 10. Sempre 2 10. 2 10. Exato. Pode ter uma diferença de um ser verde e outro ser azul, mas 2 10. Nunca vai ser 20. Nunca vai ser 20. Ele Exatamente. protege o direito. Então, você hoje tem diversos artistas. Hoje a gente tem quadros famosos aí, já registrado em blockchain com NFT, para certificar que a Mona Lisa é a Mona Lisa. Então, você não adianta copiar, você certificou ela em blockchain. Então, ela traz mais autenticidade para aquele acervo, para aquele documento, para aquela arte. E isso traz então, eu posso fazer isso para os meus livros. Exatamente. Os livros que a gente desenvolveu agora, eu tenho um ISBN number atrás dele, mas eu tenho que fazer o copyright dele e registrar. E registrar em blockchain. Ele é único. Já é único. E se alguém utilizar, você tem como cobrar os direitos ali do uso daquele... O meu filho, ele faz desenvolvimento de softwares na Ensign, mas ele já é um excelente programador de games, né? E além dele programar, ele faz os desenhos dos personagens. Então, hoje em dia, ele já poderia fazer NFTs Sim. de todos os desenhos que foram feitos dentro do game. Para proteger não só o game, mas também tudo que tem dentro do game, porque é importante. Exato. Então, a NFT está vindo também para poder... E ele pode também capitalizar não só com o game, mas também com os desenhos, os personagens que existem ali dentro. Mas isso já é real, entendeu? isso já gera uma receita bilionária. Eu posso falar de números reais de 40 a 70 bilhões por ano relacionado a games com NFT. E diversos países utilizam o game Play to Earn, que é o jogue para ganhar, que numa forma tradicional, para quem joga, não ganha nada. Por exemplo, eu sou da década de 90, então meu videogame ali, eu tinha que comprar meu cartucho, conectar e jogar. Eu só gastava. Eu ia lá, comprava jogos e não tinha retorno algum. Hoje, com a blockchain e com as NFTs, é possível eu ter o meu jogo, ter meu personagem, ganhar dinheiro por estar jogando. Eu ganho recompensas de tokens, né, de moedas locais e trocar no mercado. E ainda assim eu tenho o meu personagem e vender o meu personagem. Ele não é daquela empresa. Por exemplo, eu falo da PlayStation, que é a Sony, se eu não me engano. Uhum. Eu não consigo ter meu personagem no jogo e pegar e vender pro Eliel, que é meu amigo. Eliel, eu enjoei do meu jogo, eu quero te vender os meus personagens. Eu não sou proprietário. O proprietário é a Sony. Então, hoje em blockchain, eu consigo rodar um game lá dentro de blockchain e o personagem é meu. Eu comprei, ele me pertence, não é do gamer. Então, eu pego o meu personagem e falo, Eliel, você quer evoluir o teu personagem? Eu tenho a armadura tal, eu tenho o skin tal, e você me paga e eu te dou. E eu transfiro de carteira para carteira, na minha wallet digital, que não tem interferência alguma com o desenvolvedor do game. Isso é o blockchain, é NFT. Eu consigo fazer isso. Entendeu tudo? Aquele joguinho que você está tentando... Tem que comprar uma armadura que ele tem para vender aqui. Exato. E aí eu trago, só para finalizar, eu trago uma aplicação possível também para dentro da Lumos, que seria a gamificação, talvez, para poder incentivar os alunos a terem mais participações, utilizando as NFTs como meio de recompensa. Então, por exemplo, poderia ter uma NFT da Lumos, aqui a gente tem um personagem que é a raposinha, né? São as raposas. E a gente ter diversas raposas ali, e cada raposa desbloqueia algo, uma experiência, uma mentoria,
Aí você traz aqui para o seu aluno uma forma de gamificar e ele sentir mais próximo também e ter mais interesse em desenvolver. Então, eu vou ficar falando aqui o dia inteiro a gamificação acho que é o futuro do ensino. Como eu disse, eu trabalhava numa grande construtora e foi feito um desenvolvimento da gamificação para treinar os funcionários de chão de obra com a gamificação da segurança da informação. Então, se colocava todos os funcionários da obra, sabe que uma obra de apartamentos é uma coisa super perigosa, né? Porque você tem que usar todos aqueles EPIs de segurança, tudo. Sim. Então, você tem que passar para a pessoa que está lá trabalhando, lá perto de um guindaste concreto, isso, a importância de um EPI. E nós notamos que quando foi feito esse trabalho com a gamificação, fica mais nítido para a pessoa a importância de usar um capacete, a importância de usar uma luva, a importância de usar a bota que tem aquela proteção na frente para proteger os dedos, né? Então, a gamificação acho que é o futuro. Então, seria muito importante também se alunos conseguissem chegar nesse nível de gamificação, porque dá mais ânimo. Eu tive professora no primeiro semestre, que eu não vou falar o nome dela, né, para não ser injusto com os outros, que ela fazia muitos games, mas não a gamificação na tela, mas games assim na mesa mesmo, né? Jogo de memória, isso. E eu amo essa professora até hoje, entendeu? Nós fizemos um teste, nós fizemos uma experiência com isso. É uma bandeira rudimentar do gamificação, mas a gente criou uma classe que todos os alunos têm que fazer antes de começar o semestre, que seria a orientation. E aqueles que completam a orientation, dependendo do score deles, ganhavam uma medalha. E a medalha fica lá. E a gente colocou simplesmente. E começou a ver a tua medalha saiu de ouro, de prata. Então, existe sempre essa incentivo, o ser humano, por si, ele tem a necessidade da exclusividade. É natural do ser humano. Então, por mais que você seja mais humilde, que não é, mas você gosta de algo exclusivo. Então, a gente entende que a NFT ela é uma forma de trazer esse senso de exclusividade para algo mais comuns e para algo muito, muito além, supérfluo, como uma bolsa da Gucci única, que a pessoa paga ali, como já aconteceu, dentro de blockchain, paga 3 milhões numa bolsa digital, que não é nem real. Mas aí há casos e casos, mas é o ser humano, é natural. É do ser humano. Sempre vai existir. Sempre tem. Mas eu digo que, trazendo para a nossa realidade, principalmente aqui na escola, e eu falo isso com propriedade até, seria um pontapé para a escola em relação à tecnologia, porque eu não conheço nenhuma escola que gamifique ou que entregue uma NFT, que tenha essa interação com o aluno dentro de blockchain, não conheço. Então, você já está dando um passo à frente de diversas escolas que não estão nem ouvindo falar sobre blockchain e trazer a possibilidade, dentro das NFTs aqui, para os alunos terem esse conhecimento a mais, talvez de aprofundar um pouco mais no tema e gerar essa como é que se pode? Essa interação do aluno querer aprender mais, se dedicar mais e ter os benefícios de quem tem NFT e destravando experiências dentro da Lumos. Eu acho que seria fantástico. E a certificação em blockchain, que também seria o futuro. Eu convido os dois para vir aqui. Eu saio daqui com dois desafios. O primeiro, participar da feira. Da feira em São Paulo, Rio. O segundo, resolver essa parte da gamificação no nosso programa de educação. É isso. Pessoal, muito obrigado. Muita informação. Você que nos assistiu, eu agradeço pela tua audiência. Se houver alguma coisa que você queira saber mais em profundidade, entre em contato com a gente e a gente vai te colocar em contato com o Vitor e com o Eliel. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Esse é o nosso Fox Talk dessa semana e logo a gente tem mais alguma coisa para vocês. Até mais.